Então nós temos a carteira do canal que a gente investe R$ 300 por mês, que já tem agora uma estruturação melhor já, mas não é a nossa carteira e não é nem o que nós temos de tese. Então a gente vai falar um pouco da nossa carteira e querendo saber a tua opinião Tá agora. bom. Então começando já, E já adianta que a gente não bota a nossa carteira da pessoa física, porque eu vejo que não é uma carteira que a maior parte das pessoas poderia ter. Aham. Então eu já adianto que Pra mais da ninguém sair metade, copiando, né? é Bitcoin já. Exato. Então, hoje, uns 65% é Bitcoin já da carteira. O que você vê dessa primeira posição? E eu já adianto que é uma posição que, por exemplo, o Bitcoin agora tá praticamente nas máximas. Agora que deu uma corrigida. É uma posição que eu não pretendo, por exemplo, vender, rebalancear e comprar no outro mercado. Então, o dinheiro que eu coloquei lá, que eu vou deixar em Bitcoin, principalmente, tem algumas outras criptomoedas. E caso eu venda, é para conseguir acumular ainda mais. Então, é uma posição da carteira que, pra ser sincero, no futuro eu pretendo fazer o seguinte: tem a parte de Bitcoin na carteira e eu separo de todo o restante da Uhum. carteira. Enfim. O Pô, de fato é concentrado, né. Não que eu não concorde com isso, mas é concentrado. Uhum. Perceba quando que a gente estava falando aqui da questão de risco, você tá correndo um risco Sim. específico alto. Uhum. Então se você for olhar, eu tô olhando do ponto de vista da mitigação de risco mesmo, do ponto de vista teórico lá, se fosse plotar a sua carteira Uhum. no Excel lá, para calcular isso, com certeza estaria mostrando um nível de risco altíssimo, Sim. porque você tem 60% de 60% de Bitcoin, que por si só tem uma vol altíssima e para mim vol é risco, né. Então desse ponto de vista, se for falar: "Pô, é eficiente ter 60% em cripto?", não dá para dizer, é ineficiente do ponto de vista da mitigação do risco específico, mas não quer dizer que é ineficiente do ponto de vista da montagem do portfólio, porque isso aí vai ter a ver com o perfil. Vocês conhecem sobre cripto, vocês estudam sobre isso, vocês acreditam no negócio, certo? Uhum. Então se você acredita, menos mal, porque tem a ver com o seu perfil. Dá pra falar que na distribuição normal, vamos falar disso de novo, as pessoas deveriam ter 60% em cripto? Jamais. Com certeza não é. Nunca, Uhum. nunca. Por quê? Porque eu tenho que tratar o normal como a realidade, na distribuição normal que é a realidade. Então pra normalidade das pessoas, elas precisam mitigar o risco específico. Então eu nunca teria 60% de cripto. Mas, aí você vai para o outlier, que é o caso de vocês. Pô, vocês conhecem sobre o negócio, vocês já compram há bastante tempo, vocês estudam sobre isso, vocês têm um perfil nesse sentido, vocês têm uma outra fonte de renda que pode, mesmo se der tudo errado com o Bitcoin, você não vai morrer de fome, você entendeu? Uhum. Se você perder todo o Bitcoin, sei lá, se amanhã cair o Bitcoin 90%, vai mudar alguma coisa na vida de vocês? Não. Não vai mudar. Então essa questão é importante. Qual que é o problema que eu vejo das pessoas fazendo isso? O cara dá o all-in em cripto, se tudo é certo, a vida dele tá feita. Mas se tudo é errado, ele perdeu a casa, ele perdeu o carro, ele perdeu o emprego, ele perdeu tudo. E tem muita gente que faz isso Esse e é o sem problema. ser com o Bitcoin ainda, com um monte de altcoin na carteira. Esse é o problema. Então, quando eu sempre gosto de olhar as carteiras dessa forma. Tem a ver com o seu perfil e tem a ver com a realidade. Na realidade, de fato, vocês estão bastante concentrados. Com o perfil, talvez seja o fato de vocês mesmos, até porque vocês têm outra fonte de renda. Então, eu não vejo isso como um problema em si, a não ser que você seja um cara que está começando, eu não faria isso, não. E a gente sabe que historicamente o Bitcoin tem o bear market, tem uma correção muito grande, por exemplo, no último bear market saiu de $67.000 para 15, caiu quase 80%. A maior parte das pessoas não vai ver e falar: "Não, tá tranquilo aqui". Com ainda mais de 50% da Exato, carteira querer comprar mais, por Exato. exemplo. É uma questão de você olhar para o seu portfólio e atrelar ele também ao seu perfil. Tem gente que não tem perfil nem para ter renda variável. O cara tem que ficar no DI, Uhum. fundo DI. Tem cara que é assim. Tem cara que às vezes tem perfil para renda variável, mas não tem para cripto. Então é uma questão de perfil. Mas desse ponto de vista, enfim, é isso. Mas vocês têm ações? O que mais vocês têm? Então, vamos lá agora. Agora tirando a parte de cripto, então vamos excluir essa parte que é praticamente Bitcoin. Tem algumas altcoins aí, mas é praticamente Bitcoin. Lembrando novamente para todo mundo que tá assistindo aqui, que para 99, eu não digo só 99, 99,9% não é uma carteira que as Exato. pessoas aguentem. E outra também, né, que a gente comprou muito Bitcoin a $30.000, a $20.000, abaixo de $20.000, então subiu bastante por conta disso E também, né. isso é uma posição estrutural, né, que vocês vão levando. Eu não pretendo migrar essa posição para os outros mercados. Pretendo deixar lá, no máximo, igual, quando eu vejo que isso nunca aconteceu, mas quando eu vejo que tá extremamente irracional, o Bitcoin, por exemplo, e outras altcoins, eu pretendo zerar tudo quando eu ver isso. Eu pretendo vender para conseguir comprar mais barato depois e aumentar a quantidade em Bitcoin. Faz sentido. Então, para essa parte da minha carteira, eu nem vejo mais como dólares, como reais, como nada. Eu vejo como Bitcoin. Eu tenho tanto em Bitcoin, é isso daqui e pretendo manter. Não, eu não acho que e só resumindo uma outra coisa, eu acho que também tem muito a ver com o conhecimento que você tem, né. E mesma coisa que você falar: "Pô, o cara tem 60% em ações".
qual que é o conhecimento que o cara tem sobre isso, né? Sobre o que ele tá fazendo. Porque vocês têm o conhecimento para ter 60% de Bitcoin. Até, na verdade, vocês só têm 60% em Bitcoin porque vocês tiveram o conhecimento de conseguir comprar também o Bitcoin num preço interessante e conseguir visualizar isso. Então, de novo, o pessoal tem que entender o perfil, o nível de conhecimento e depois a alocação da carteira. Mas, como você falou, para 99% não deveria fazer isso mesmo. Sim. Agora, partindo para ações no Brasil, então, parte estrutural de renda fixa. Tenho somente CDB, Tesouro Direto, renda fixa pós-fixada, não Selic, tenho né? pré, não tenho IPCA+, focado basicamente em ter um caixa de oportunidades, se tem algo estrutural, e ao mesmo tempo uma reserva muito tunada, tanto para caso eu pare de receber dinheiro, eu não tenho que mover nada dos investimentos, então hoje, Tipo uma reserva de emergência. tipo uma reserva de emergência, mas sei lá, tendo mais de 4, 5 anos do custo de vida, até caso eu queira fazer a aquisição de algum imóvel, eu vou tirar essa parte de renda fixa, não vou nem mexer na renda variável, Não, vou tá. repor isso depois. Ações no Brasil agora. A gente é daquilo do básico, igual que você tem, que funciona. O barco Então, funciona, né? a gente tem, por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, Taesa, tem Sanepar, Isa Energia. Isa Energia, Vale Petro numa proporção menor. E é basicamente E isso. seguro tem. E seguro também é. Isso é E lei. BB Seguridade. É isso que a gente tem de carteira no Excelente. Brasil. Dá o quê? 10 ações? Dá Empresas? até menos. Dá. 8? O que eu contei, acho que dá 7 ou 8. Então, pô, excelente. Um bom número, dá pra acompanhar todas, Uhum. né? Você consegue saber o que tá acontecendo com todas. E uma coisa interessante que você colocou aí, que a sua parte de E renda Klabin fixa, tem um pouco também. Klabin Tem um pouquinho também. também. Aham. então, ou seja, menos de 10 empresas, o que dá pra você acompanhar tranquilamente. Já traz, teoricamente, também um pouco de diversificação, que é bom, né? Então, ou seja, em setores diferentes, né? Então você tem um pouco de commodities, tem um pouco de seguro, que é exatamente o básico, né, que a gente tá falando aqui. Mas uma coisa que me chama a atenção, que é de forma positiva, essa parte que você tem de reserva na renda fixa, 5 anos de custo de vida, Uhum. aí você falou. Dependendo até mais. Ou né? seja, Uhum. perceba que quando você monta esse portfólio, vamos olhar para o seu portfólio completo, né? Então você tem lá a renda fixa, o Bitcoin, as ações, né? Tem mais coisa? Tem mais coisa ainda. Tá, calma. Então deixa eu falar dessa forma. Aham. Quando você falou que você tem 60% de Bitcoin e perguntou para mim se fazia sentido, agora você me falando que você tem uma renda fixa que te traz tranquilidade para 5 anos para frente, se tudo de errado acontecer, pô, faz sentido. Entendeu? Porque qual é o risco que você tá correndo aí? Do ponto de vista do risco da ruína? Nenhum, né? Desse ponto de vista. Nenhum. Exato, porque o Bitcoin vai cair 90%. Caiu 90%, não mudou nada. Sim. Se tudo piorar, você tem 5 anos para se reerguer, Uhum. né? Fazendo coisa. Então, nesse ponto de vista, é interessante você colocar isso. É o que eu falei, né? Do perfil da montagem da carteira. Das ações, a única que eu não gosto, sinceramente, e não porque é uma empresa ruim, mas é porque eu não acho que tem um bom preço hoje, é a Sanepar. Eu não acho que é uma oportunidade para colocar na carteira. Na verdade, nenhuma do setor de saneamento eu acho que é uma oportunidade hoje, porque eu ainda vejo, essa é a minha tese, né? O setor de saneamento com muito investimento sendo necessário para acontecer no Brasil. E isso impede de você ter um pagamento perene de dividendos para anos e anos para frente. Não que não pague bem hoje, Uhum. mas isso, na minha opinião, isso impede disso acontecer para sempre. Então, é a mesma coisa com a Klabin, né? Então, muito investimento e tal, não acho que faz sentido hoje a nível de preço, mas não é uma empresa ruim. De resto, eu tenho praticamente tudo que vocês têm também na minha carteira, então eu gosto. Klabin, que vocês têm um pouquinho também, entra nessa mesma ideia da Sanepar, não é uma empresa ruim, mas eu não compraria. De resto, acho bom, e inclusive acho que tem uma boa oportunidade no setor de seguros, e vocês poderiam olhar para a Caixa de Seguridade, dado que vocês gostam também de olhar para imóveis. Né? Uhum. Porque eu já vi um vídeo, inclusive, que vocês fizeram lá de leilão, de imóvel e tal. Isso também te faz olhar um pouco para o mercado imobiliário. E eu acho que essa expertise que vocês vão ter de olhar para o mercado imobiliário vai ajudar vocês a analisarem bastante Caixa de Seguridade, que tem a ver, né, o crescimento da companhia, né, na parte habitacional, muito a ver com isso. Então é uma dica que eu teria para vocês analisarem. Se quiser colocar uma nova empresa, tá num bom preço, na minha opinião. Pode ficar melhor, mas tá num bom preço. Que mais você tem? Boa. A gente tem mais uma parte bem pequena em fundos imobiliários. A gente comprou lá atrás e hoje a gente não aporta mais, mas a gente tem e reinvestiu o dividendo, a gente também não tá reinvestindo em fundo imobiliário, mas tá lá porque a gente comprou Comprou no também? passado. Uhum. Mas é para renda que vocês É têm? que no passado o que acontece? A gente diversificava mais entre ação e fundo imobiliário porque eu pensava, quando eu quiser me aposentar, vou ter fundo imobiliário também, gera renda mensal. Só que hoje eu vejo que pro momento de vida que eu tenho e pra estratégia que eu tenho também, o fundo imobiliário não faz tão sentido de aportar mais por conta que, caso eu quisesse me aposentar, eu já conseguiria e as ações já possibilitariam isso com uma simetria maior. Eu concordo com essa visão. Eu não acho que o fundo imobiliário hoje tem, a palavra é essa, uma simetria positiva aqui no Brasil.
Eu acho que por mais que ele te pague uma renda, que às vezes você olha pra renda, né, pô, 12% de yield, ele tem pouca, na minha opinião, ele tem pouca assimetria de crescimento da cota Sim. do FII. Então acaba quando você olha pro ponto de vista do retorno total, não é todo FII, né? Claro que tem alguns FIIs que são muito bons, mas do ponto de vista da cota, do retorno total, acho que fica muito meio no 0 a 0 nesse sentido, entendeu? Então eu também prefiro as ações nessa visão. E eu acho que um erro, não é um erro, mas uma visão errada das pessoas é que o fundo imobiliário vai ser a renda que eu vou me aposentar. Não precisa ser do fundo imobiliário, entendeu? Pode ser das ações. Você pode montar uma carteira de ações que te dê uma renda mensal. Pega diferentes empresas, diversifica ali. Ainda mais quando a Vai pessoa todos- estrutura essa aposentadoria de uma maneira mais correta, E isso ela vai fazer em tempo, custo né? anual. Não, ela vai Exato. fazer anualmente. Ela não vai fazer, esse mês eu recebi tanto, eu vou gastar. Não, vou Exatamente. provisionar em 2025 aquilo que eu vou gastar em 2026, né? Exatamente. Mas eu acho que talvez FII foi o que vocês começaram a investir. Não, a gente começou já nas ações, mas logo depois foi comprando FIIs também. Mas com essa visão. Aham. Querer ter a renda pra se aposentar. Querer ter a renda e o fluxo de caixa também. E ao mesmo tempo, a gente não vendeu porque a gente faz vídeos também falando de fundo imobiliário. Então ter na carteira faz com que eu acompanhe mais e fique mais por dentro, porque eu acho que, no nosso caso, não é o mais interessante, mas para muitas pessoas que estão iniciando, acaba que é o mais simples dele entender e conforme a pessoa vai evoluindo como investidor, acaba partindo mais para as ações. Que foi o que aconteceu conosco também, né? Exato, é. Eu concordo, mas discordo do seguinte ponto. Eu nunca achei que FII fosse mais fácil de entender do que ações. Nunca achei. Eu acho que é Não mais de fácil. analisar, mas de entender Eu o... não sei porque talvez eu venha, né, de analista de ações e Uhum. coisa assim, da formação, mas eu sempre achei que o FII necessitava de uma análise das pessoas mais aprofundada ainda do que das empresas. Porque muitos FIIs você tem que analisar o crédito, se é um FII de papel, né, de crédito, a empresa daquele, ou seja, tem que fazer a análise da empresa para você analisar o crédito, e depois a análise do FII em si, da gestão, de como é que eles estruturam e tudo mais, da exposição. Então, eu nunca tive essa opinião. Eu sempre achei que, na verdade, as ações fossem mais fáceis de você aprender a analisar, por conhecer os negócios, do que os fundos imobiliários. Mas legal que vocês têm uma visão diferente. Talvez eu que esteja Que nem, viajando. por exemplo, pensa comigo aqui, pro cara entender que tem um fundo imobiliário de galpão logístico, aí tem 6 galpões, estão alugados ali, o cara consegue ver para quem que ele aluga, quanto é que paga, o dividendo vem desse aluguel. Por ser algo estrutural e até mesmo cultural do brasileiro, De entender mercado. que vai lá, aluga imóvel e recebe. Eu vejo que nessa primeira camada é mais fácil de entender que tem um galpão alugado e que a Casas Bahia, Americanas pagam um aluguel mensal para ele, do que ele entender, por exemplo, você pega uma empresa que nem, sabe, uma BB Seguridade, não, que eles vendem seguro, aí eles ficam com dinheiro no caixa e tem a apólice, Né, aí prêmio emitido, prêmio ganho, prêmio retido, é verdade. faz aí sentido. depois ele vai ter um payout, por exemplo, sei lá, você pega o Banco do Brasil, que era 40%, pega um BB Seguridade que chega próximo de 100%, que o payout vai ser o quanto do lucro ele distribui em dividendos. Eu vejo que para essa primeira camada é mais simples a pessoa entender que o fundo imobiliário tem o galpão, alguém aluga, paga aluguel, tu recebe tua parte. E partindo dessa opinião, talvez o interessante, se o cara tá começando nos FIIs, que ele parta para FIIs de tijolo primeiro. Sim. E antes de ir para FIIs de papel, que aí sim se torna mais complicado de você analisar mesmo, é verdade, eu concordo com. Em relação ao fundo imobiliário, a gente não tem nenhuma pimentinha, nada de mais arriscado, porque a gente vê que é mais interessante pegar aquilo que já é mais consolidado, que tem mais qualidade, mesmo que o preço seja mais elevado, porque eu não Quantos preciso FIIs tem? me preocupar com isso. Menos de 10 também, acho que 8 ou 9. Não, mas é bom, eu até sou de uma opinião também, é que eu não acompanho muito FII, não sou muito especialista, mas é interessante ter uma diversificação também maior dentro da classe de FIIs, né? Então ter mais FIIs, que aí você consegue pegar tijolo, diferentes segmentos, talvez um pouquinho de papel, mas não expondo muito a carteira, ou talvez fundos high yield, high grade, né? Dentro ali para você conseguir ter uma exposição a talvez um pouco mais a créditos mais arriscados, mas ao mesmo tempo diversificando para créditos mais tranquilos, colocando nessa palavra. Então eu acho que isso é bom. E eu não acho que é ruim o número, não. Se você juntar a sua carteira, você tem, 20, juntando quase 20, 16, ações e FIIs, ações mais FIIs, Bitcoin e a renda fixa. E aí tem umas altcoins também aí que aí É baguncinha. é mais baguncinha mesmo. Aí, É a pimentinha, né? aí é a parte que eu tenho de pimentinha na carteira, eu vejo que é altcoin, não vejo que o Bitcoin seja essa pimentinha. Fala uma aí pra nós. A gente tem um monte, tem bastante Ethereum, Chainlink, tem Near. Pô, aí Ethereum você considera a pimentinha?
Já considero pra mais, mim, já o considero. único que é consolidado. O Bitcoin é uma coisa, todo o resto é algo completamente Sério, cara? diferente. Eu achei que Não é- Ethereum não era exatamente. mais considerado pimentinha, era, não. Eu não. Eu Que vejo o como. Bitcoin não tem concorrência. Qual que seria outra moeda descentralizada, que a emissão é controlada, que realmente não tem banco central por trás, Verdade. que é O realmente fundador é realmente anônimo, é não tem anônimo. instituição. Então, por exemplo, o Ethereum tem concorrência. Solana é concorrente do Ethereum, Sui. Porra, se for citar aí. Um monte de rede. Então, Faz sentido. Bitcoin é Bitcoin, tanto que eu até separo isso. Bitcoin é Bitcoin, que eu, mesmo que caia 80, 90%, se tem uma crise muito grande, Eu tenho pra pra mim, comprar ainda. eu tenho convicção de que eu mantenho e até mesmo E aí, compro mais. autocustódia. Autocustódia a maior parte, mas de uns tempos pra cá eu já penso em diversificar também em ETF aí, ETF. junto. Né, o pessoal fala às vezes pra mim, pô, não vale a pena você ter ETF de Bitcoin, mas aí eu falei hoje no vídeo, é mais pra diversificação mesmo, mais pra você ter uma diversificação, talvez um pouco mais de proteção também. Vai que, pô, sei lá, vai que você perde a palavra lá. Pelo menos no ETF você tem como resgatar o seu dinheiro, entendeu? Mas E ainda falta exterior ainda. exterior, Exterior, aí é somente através de ETF, praticamente tudo em ETF de S&P 500, o que replica o S&P 500, o SPY principalmente. E ah, tem de renda fixa de curto prazo, pouca parte agora que eu deixei como alocação também, porque acho que a bolsa tá esticada, o que é um SGOV da vida? um SGOV da Entendi. vida. E tem algumas empresas, mas eu nem considero parte da carteira mesmo, porque é muito pouco, principalmente de computação quântica, que são de market cap pequenos, que eu considero como se fosse uma altcoin, por exemplo. Entendi, como eu menti. Mas a maior Quanto parte em S&P. quanto se você olhar pro patrimônio, quanto por cento é em real e o quanto por cento é em dólar? Considerando o Ah, Bitcoin Deus. junto? Não, tira o Bitcoin. Tira o Bitcoin, É. né? Beleza. É, hoje acho que uns 40% tá aí dolarizado Ah, não, S&P então 500 e uns 60 tirando o Bitcoin e Brasil. não, eu ia falar isso, que eu acho que o interessante seria ter meio esse 50-50, assim. No Brasil, é que você coloca cripto, você tem o internacional, né, porque em dólar É. muito maior, mas tirando o cripto eu acho que faz sentido. E eu concordo com você, SP500 na veia, eu também tenho SPY, e renda fixa, SGOV, eu também tenho um pouquinho. Eu até deixo também uma outra parte, né, para não deixar no ETF, num fundo money market, que é tipo um fundo aí no Brasil. Uhum. É um fundo Candy, ele é tipo um SGOV da vida. Eu também deixo nisso. E uma, sei lá, dica, né, se você quiser dar uma estudada. Eu tenho comprado agora um ETF que faz dividendo sintético com opções de S&P 500. Uhum. Então tem essa duplinha. Qual que é esse ETF? É o... SPYI. Uhum, já ouvi falar já. E aí ele faz dividendo sintético com S&P 500, tá pagando 1% ao mês em dólar. Claro que ele tá fazendo um dividendo sintético, né. Um dos riscos aqui é o S&P uma alta muito forte, esse ETF não vai acompanhar Não essa vai alta, capturar. não Uhum. vai capturar essa alta porque ele vende call. Mas aí você tem a duplinha, né, então você tem o S&P, o ETF de S&P e você tem esse dividendo sintético. Isso pode até retroalimentar um pouco a sua carteira, então mesmo que você não queira aportar mais dinheiro novo, porque, sei lá, tá na máxima histórica, beleza, deixa eu pelo menos reaportar o dividendo sintético aqui e vou colocando. Então você sempre tá uma estratégia, você sempre tá comprando, Uhum. dollar cost averaging, mas aí você potencializa seu aporte quando dá uma correção no mercado com dinheiro novo, entendeu? Então fica essa dica. Mas eu gostei da carteira de vocês. Eu só não E teria 60% de aí, Bitcoin. você não também ser o Bruno que ele gostou de uma carteira que tem 60% em Bitcoin, hein? Não, mas é isso. Mas é isso que é legal, cara, porque eu comecei, não é odiando, mas eu comecei falando, pô, os caras são loucos, 60% em Bitcoin. Mas depois que você vai entendendo como que vocês têm a questão da vida, por isso que é o perfil muito importante, cara, você criou uma proteção toda de patrimônio que você permite ter 60% em Bitcoin. Uhum. Porque é aquilo que você falou, você tem 5 anos de renda fixa, se tudo der errado. Qual que é o problema? As pessoas não criam reserva de emergência nenhuma, não tem nada e tá tudo em Bitcoin. Se der certo, fez a vida. Se der errado, perdeu a vida. Essa que é a cagada. Mas eu gostei, eu gostei. Dá pra colocar aí na capa que eu daria nota 8. Nota 8? Nota 8,5, porque Vocês salvam e tô falando que o que salvou foi essa renda fixa aí. Não, Eu ia achar enlouqueira me já. assusta, cara. Ele me assusta um pouco. Mas é mais até que 60. O Jô nem Não, separa, mas aí mas... vamos fazer o seguinte, ó, excluindo o Bitcoin, vou colocar o Bitcoin de lado, Hum. que é outro tipo de visão. Aí é nota 10, porque é praticamente o básico que funciona, que é o que eu acredito. Aí, ó. Você tem o exterior, você tem a renda fixa com a reserva de emergência, Uhum. você tem as ações Brasil com dividendo e você tem o mercado imobiliário, porque o meu básico funciona, eu penso assim, mercado imobiliário, internacional via ETF, ações Brasil e fator Z que eu chamo, né, pode ser a cripto. Uhum. Mas aí é muito pequenininho, né, por isso que eu excluí o de vocês. Mas o mercado imobiliário eu prefiro nos Estados Unidos, via REITs, né, então eu recebo dividendo em dólar também lá.
E eu acho que o mercado imobiliário nos Estados Unidos, do ponto de vista de oportunidade que a gente tem hoje, né, comparando os FIIs com os REITs, tem muito mais oportunidade lá. Mas mesmo assim você tem o mercado imobiliário, que é o mercado imobiliário no Brasil. Então é o básico que funciona. Parabéns, vocês É. fazem o básico que É o funciona. básico, ó. Vou trazer uma camiseta. 60%, Nós fazemos o básico que funciona. 60% de Bitcoin. Não, excluindo o Bitcoin, né? Tirando o Bitcoin. Mas é isso. Mas no final das contas, a partir do momento que você exclui essa parte do Bitcoin, vira isso. Vira o básico, E exato. aí, a partir do momento que na minha estratégia eu não tô nem vendo somente a parte de quantos dólares eu tô vendo em Bitcoin, Exato. virou. Porque na. É verdade, é verdade. Se você estiver vendo só, pô, não vou ver em dólar, vou ver em Bitcoin. Exato, que é a mesma quantidade que vai ter. Exatamente. Exatamente. E por que que essa alocação tão concentrada em Bitcoin? Que na minha visão, ainda hoje eu acredito que possam ter correções, como pode não ter também, mas eu acredito que vai ter ainda, não vai ter um bear market de cripto e o Bitcoin vai cair muito. Eu vejo que é o investimento que hoje, com o que eu tenho de convicção, tem muita assimetria e pra mim é muito seguro, pra ser sincero. Então é por isso que tem essa alocação tão grande por conta da confiança, né, Matheus? Exato, Eu tô cada vez mais confiante no Bitcoin também. Desde que eu falei com o Fê. E até parece, como eu posso dizer, contraditório, que ao mesmo tempo que é muito seguro, tem muita simetria. Que por mais que caia 70%, 80%, continua tendo os mesmos fundamentos. Exato. E para as pessoas que têm Bitcoin, você começa a observar, igual o Bars tem a meta de ações, eu tenho tantos Bitcoin, eu tenho 0,1 Bitcoin. E aí o Bitcoin caiu 80%, quantos Bitcoin você tem? 0,1 E Bitcoin. óbvio que pode ter algo externo que pode afetar, mas não é que nem, por exemplo, uma empresa, que a cotação pode cair porque o resultado caiu. Do Bitcoin, até hoje, a gente não teve, não, que o Bitcoin caiu porque o fundamento mudou. Não mudou. O fundamento Nem continua sendo deve mesmo. mudar, né? A não ser Aham. que um computador quântico bugue tudo, mas... E pode até mesmo acontecer de um computador quântico atacar as carteiras antigas e... Mas a tecnologia vai evoluindo junto, né? Não, mas até pode acontecer ainda de, por exemplo, a rede, por exemplo, as carteiras do Satoshi, as primeiras carteiras que, quando você fazia uma transação, tem a chave pública e a privada. Parte da chave privada era exposta e pode ser que o computador quântico seja capaz de fazer uma engenharia reversa para conseguir a chave privada dessa carteira. Entendi. Pode acontecer disso acontecer, por exemplo. Porém, tem as carteiras do Satoshi, que tem esses 1 milhão de bitcoins, são, acho que mais de 10 mil carteiras, se eu não me engano. Isso não poderia ser executado de uma hora para outra, poderia ter queda no preço, poderia acontecer tudo isso, mas ao mesmo tempo acho que de fundamento não mudaria. Mudar.